Deus tem nos ministrado e tem falado de diversas formas, em diversas áreas da nossa vida. Diversas direções Deus tem apontado para nós. E essa semana Deus ministrou ao meu coração sobre a essência da igreja, sobre a missão da igreja na terra. E eu quero ministrar sobre isso nessa noite. Obrigado, Fátima. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Livro de Atos, capítulo 8, verso 4 ao verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor já fez aqui nesse lugar. Te agradecer pela tua palavra, por esse ambiente espiritual, Senhor. Nós louvamos o teu nome, ó Deus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, encontre um espaço no nosso coração, ó Pai, um espaço onde haja frutos através da semeadura da tua palavra. Pai, nós assim oramos, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Diga comigo assim, aliás, diga para a pessoa que está perto de você com amor, fala para ela assim: mova-se. Vamos fazer de novo? Faz de novo, mova-se. O título da palavra de hoje é uma ordem, a ordem de nos movermos. Nós somos uma igreja em movimento. Amém? Diga comigo, eu sou uma igreja em movimento na cidade de Petrópolis. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja em movimento. Nós não somos um monumento nessa cidade. Essa cidade não precisa de mais um monumento. Ela já está cheia de monumentos espalhados pela cidade inteira. Sim ou não? Você está cheio aí de lugares históricos, de monumentos, de praças que reverenciam a história da cidade. E é muito bom isso, não é ruim. Nós não podemos abrir mão da nossa herança. Nós não podemos abrir mão de considerar de onde viemos. Mas a cidade, ela não precisa de mais um monumento para reverenciar. Por isso, algo que Deus colocou no nosso coração, colocou no coração do nosso pastor, é de sermos uma igreja em movimento. Uma igreja que se movimenta na terra. Uma igreja que é inspirada a se movimentar. E eu vou mostrar isso para você hoje, que isso não é uma coisa que caiu do céu, assim, na cabeça do nosso pastor, foi ideia dele, algo que ele do nada... Não, isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Vou te mostrar hoje, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, de como Jesus, ele iniciou um movimento na terra e inspirou o início de uma igreja que se movimentava na terra. Você pode conferir na tua casa, ao longo dessa semana, as últimas palavras de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver que qualquer um dos 4 evangelhos que você escolher, você vai perceber Jesus enviando os discípulos. Em Mateus é assim, Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24 e em João 20 e 21. Você vai perceber Jesus enviando os discípulos. Jesus dando uma comissão aos discípulos. Vou ler aqui João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
Em Atos, capítulo 1, essa igreja que é enviada, esses discípulos que são enviados, a igreja nasce debaixo de um comissionamento, de uma delegação de poder e de movimento. Diga comigo, poder e movimento. Atos 1:8 diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a igreja, após a morte e ressurreição de Jesus, ela nasce debaixo de um poder e de um movimento. Em Atos 2, essa palavra se cumpre. Em Atos 2, o Espírito vem sobre a igreja. Você conhece o texto, Atos 2:2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam assentados. Ou seja, o Espírito vem sobre a igreja em Atos 2, e essa igreja, que até então estava com poucos discípulos, trancados numa casa, escondidos, com medo dos judeus, ela é empoderada e ela se torna um movimento sobre a terra. Em Atos, nasce, irmãos, uma igreja vibrante, apaixonada e apostólica. Uma igreja que se movimenta sobre a terra. Eles são impulsionados, eles são inspirados, eles são lançados. Hoje nós somos convocados a ser essa igreja na terra. Você é chamado a ser uma igreja em movimento na terra. Uma igreja vibrante, apaixonada e apostólica. Diga comigo, Jesus me chamou para ser apóstolo. Amém, irmãos? E não quando eu falo apóstolo, eu não estou falando de uma questão hierárquica, de uma função eclesiástica. Eu estou falando do sentido da palavra. Você tem uma unção apostólica sobre você. A unção apostólica não termina com os apóstolos. A unção apostólica, ela continua sobre a igreja. Assim como Jesus enviou discípulos, apóstolos ou não, porque você vai ver hoje que Filipe não era apóstolo. Apóstolos ou não, ele também envia você, debaixo de uma unção apostólica, debaixo de um poder apostólico, para ser uma igreja enviada na terra, imparável. Nada pode parar a igreja enviada por Jesus na terra. Não há nada que pare você, não há nada que me pare se eu estou debaixo do poder de Jesus, se eu estou debaixo do envio de Jesus. Você sobe as nossas escadas, você se depara com o símbolo Igreja em Movimento, e você se depara com uma frase, com uma delegação de poder ali, que é viva, dinâmica e transformadora. A igreja que nós estamos sonhando para essa cidade é uma igreja que é viva, dinâmica e transformadora. É essa igreja em movimento, que tem um movimento como a sua essência, que não é paralisada, que não é um monumento, que é morto, que fala só de coisas de trás, mas é uma igreja que se movimenta, é uma força divina em movimento, atuando na terra. E essa igreja é você e sou eu. Diga comigo, essa igreja sou eu. Amém, irmãos? Não tem como viver o extraordinário sem pensar na minha responsabilidade na expansão do reino. Quando nós falamos assim, viva o extraordinário, há um risco de nós pensarmos nas nossas áreas pessoais somente. Quando nós falamos de série de mensagens para viver o extraordinário, há um risco de nós pensarmos só em nós, de um projeto que é pessoal, de sonhos que são pessoais, de coisas que nós idealizamos para a nossa vida. E não está errado não, porque o extraordinário toca você, mas ele toca também o seu entendimento sobre o reino de Deus. Não tem como você viver o extraordinário pensando só em você. Não tem como você viver o extraordinário sem pensar no movimento maior que você está inserido. Você lembra o dia da sua conversão? O dia que você disse um sim para Jesus? O dia que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? A partir dali, você foi inserido num movimento
muito maior do que você. A partir dali, você foi inserido num movimento que já percorre há mais de 2000 anos na Terra. Só o movimento que Jesus iniciou. Ali você foi inserido num movimento que é maior do que as suas ideias, do que é maior do que os seus projetos que são somente seus. Ali você é chamado a abrir mão da sua vontade. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim, olha, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Ali você é chamado até colocar os seus planos submetidos aos planos de Deus. Ou seja, os seus planos tornam-se secundários. O plano de Deus torna prioridade. A partir do momento que você decide por uma vida nova, decide por ser de Jesus, você é convidado a submeter a sua vida aos sonhos dele. Você faz parte de um movimento maior do que você. Amém, irmãos? Mas há muitos cristãos na atualidade vivendo uma vida cristã na inércia. Vivendo uma vida cristã de braços cruzados. Irmãos, nós estamos, e todo ano é isso, né? Não melhora, todo ano é isso. Esses dias de carnaval são dias muito difíceis. São dias onde, me parece, a impressão que eu tenho é que nenhuma lei se sustenta nos dias como esse. Por exemplo, ontem, era quase meia-noite, estava tendo algum bloco de carnaval ali na praça, eu moro ali perto, né? E o barulho ensurdecedor. A lei do silêncio foi embora. Não existe lei do silêncio. Fora outras leis que também são escondidas nesses dias de carnaval. Não sei se você tem a mesma impressão, por exemplo, assistindo o jornal. Não tem violência. Até semana passada se falava muito das violências que estão acontecendo no Rio de Janeiro. O tráfico tomando conta, a violência, a morte de pessoas. Agora parou a violência. Na verdade, parou a notícia de violência, porque agora só fala de festa. Aí, na quarta-feira, começa a violência de novo. É assim ou não é? E tem muita gente, muito cristão, muita igreja somos nós, de braços cruzados diante dessa realidade. E o que eles estão fazendo? De braços cruzados, eles estão esperando a volta de Jesus. Eles estão esperando Jesus voltar. Como se a espera da volta de Jesus, de alguma forma, escondesse, na verdade, o medo e a incredulidade deles. Não há uma expectativa por apressar, há uma espera pela volta. Porque a Bíblia diz para nós pregarmos e sermos igreja no mundo e apressarmos a volta dele. Mas há muita igreja de braços cruzados esperando a volta dele. E aí, quando alguma coisa acontece de ruim, sabe qual é o discurso? Ah, mas a Bíblia avisou que ia ficar ruim mesmo. Ah, mas isso aconteceu porque a Bíblia disse que no final o amor de muitos se esfriaria. Na verdade, esse discurso, irmãos, veja bem, opinião minha, tá? Mas esse discurso esconde a nossa incredulidade. Esse discurso disfarçado por uma escatologia catastrófica, sabe, de que quanto mais o fim se aproximar, pior vai ficar, isso me acovarda. Porque você não vê Jesus em nenhum momento pedindo para que os discípulos se escondessem. Quanto mais eu vejo, irmãos, a igreja escondida nas suas paredes, mais me preocupa. Porque você não vê, por exemplo, Jesus nas suas últimas palavras, enviando os discípulos para ficarem presos, para ficarem trancados. Ele dá uma ordem, esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Depois disso, vocês serão enviados. E a igreja, ela se torna uma igreja na terra. Nós não devemos, irmãos, esperar conformados as coisas ruins acontecerem na terra. Nós somos agentes de transformação na terra.
Nós somos levados a implantar o reino de Deus na terra, e o reino de Deus não é um reino futuro, o reino de Deus é para hoje, é para agora. Nós temos esse reino vivendo em nós e somos chamados a espalhar as boas novas e o reino de Deus na terra, a ser igreja no mundo, a mudar a realidade onde estamos inseridos. Amém, irmãos? Esse discurso de que realmente o fim está chegando, Jesus está voltando, porque as coisas estão piorando e não fazemos nada para trazer uma realidade de esperança para as pessoas, não é um discurso bíblico. Bill Johnson disse que o Evangelho é boas novas para a eternidade, mas também para o agora. É para a eternidade, mas é para o agora. Bill Hybels vai dizer que a igreja é a esperança do mundo. Ou seja, ele não está dizendo que é a esperança para a eternidade somente, ele está dizendo que é uma esperança para o mundo. Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio? Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que você e eu, nós estamos em comissionados por Jesus até que Ele volte. Isso quer dizer que nós somos, hoje, a continuação de Atos dos Apóstolos. Diga, eu sou a continuação dos Atos dos Apóstolos. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com a sua vida. O pastor mencionava hoje aqui pela manhã que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados, talvez, da nossa nação mais evangelizados. Tem noção do que é isso? Alguma coisa está errada nessa história. Alguma coisa está errada nessa estatística. Porque se ele é um dos estados mais evangelizados, ele tinha que ser um dos estados melhores para se viver. Ele teria que ser um dos estados menos corruptos. Teoricamente, ele teria que ser um estado procurado por muitos para se morar. Alguma coisa está distorcido nessa história. E eu tenho para mim que a igreja tem deixado a desejar em fazer a sua parte. Nós temos delegado isso para outras coisas. Nós estamos mais preocupados, por exemplo, em atirar pedras no sistema de governo do que fazer diferença onde nós estamos. Nós nos escondemos com um discurso politizado, sabe, com um discurso bonitinho, político, de revolta, quando, na verdade, nós nos escondemos atrás de discurso para não fazer diferença onde nós estamos. Porque se o quadro está aí, eu diria que não é culpa só dos governantes que estão lá em cima, mas é culpa da igreja que está embaixo. É culpa da igreja que está militando. E quando eu falo igreja, eu me incluo nessa história. Não estou falando igreja instituição, estou falando igreja pessoas. Porque a realidade, ela muda a partir da sua vida e da minha vida. Eu quero falar sobre isso hoje. Sobre essa igreja que é movimento. Essa igreja que é chamada a sair, a ser igreja fora das quatro paredes. É uma igreja que é chamada a ser igreja fora da igreja. É uma igreja que se movimenta debaixo da ordem de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Movam-se, sejam enviados, vão, façam discípulos. Façam aquilo que eu ensinei vocês a fazerem. Façam a diferença onde vocês estiverem. Sejam igreja fora da igreja. Nós acostumamos, irmãos, com esse lugar aqui. E que é bom nos reunirmos como igreja semanalmente. É ótimo. Mas se você tem a ideia de que você é igreja só aqui dentro, tem muita coisa faltando para você ainda. E para mim também. Se a minha ideia é que eu venho cultuar a Deus na igreja, venho encontrar com Deus na igreja, e das portas para fora, a minha responsabilidade encerrou, está muito equivocada a nossa ideia. Porque a igreja não tem a ver com prédio, a igreja não tem a ver com instituição, a igreja não tem a ver com coisas que nós construímos. Isso é muito importante porque é um lugar de reunir o povo, ok? De sinalizar o reino de Deus também. Mas a igreja é você lá fora, é você na rua, é você no seu trabalho, é você fazendo a diferença e atuando na terra. E é interessante o que acontece aqui em Atos 8. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você: mova-se através de uma vida contagiante.
Diga comigo, vida contagiante. Olha o verso 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe estava no meio deles. Se você prestar atenção, Filipe aparece em Atos 6 como um dos diáconos levantados pela igreja para ajudar na distribuição dos alimentos às viúvas de fala grega, que estavam sendo esquecidas na distribuição. Então Filipe, assim como Estevão também, são levantados para servirem aquelas pessoas, servirem a igreja. Atos 6 fala sobre isso. Filipe é um dos diáconos. Não é o mesmo Filipe de Mateus capítulo 10, que é o apóstolo. São duas pessoas diferentes. Sabe o que isso me diz? Me diz um dado muito importante. Porque os apóstolos foram levantados para pregar a palavra, para se dedicar à oração. Os diáconos, a partir de uma função religiosa, foram levantados para servir as mesas, para ajudar no serviço dos alimentos, como se fosse hoje ação social, ministério de ação social na igreja. Então, teoricamente, Filipe não tinha, entre aspas, a função de ir, de testemunhar. Filipe, teoricamente, não tinha a função de ser enviado, para você ver como a unção apostólica não diz respeito a um cargo hierárquico que você tem na vida da igreja. Antigamente nós tínhamos o ministério de evangelismo. Então só o ministério de evangelismo saía pelas ruas evangelizar, porque o ministério de intercessão tinha que ficar na igreja orando. O ministério de ação social tinha que trabalhar ali com as famílias, com a área social da igreja. Isso é um equívoco, porque todos nós, irmãos, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus no mundo. E Filipe assume essa missão para si. Há uma perseguição que acontece, e é interessante, abrindo um parênteses, a perseguição é algo que está debaixo do controle de Deus, porque a partir da perseguição que a igreja sofre, se você ler os versículos anteriores, os quais eu li, você vai ver que Estevão é morto e Saulo, olha como Deus faz, Saulo lidera uma perseguição contra a igreja. Saulo, irmãos, um pouco mais à frente, seria um missionário enviado pela igreja aos gentios. Deus usa de coisas loucas para confundir as sábias. A perseguição está debaixo do controle de Deus. A igreja não vai acabar. A perseguição gera expansão. A pressão gera expansão para aqueles que estão debaixo de um comissionamento, para aqueles que estão debaixo de um poder. A perseguição não para. Você é imparável, a igreja é imparável, nós somos imparáveis. Ninguém para a igreja. O governo pode perseguir, o governo pode tentar fechar, o governo pode tentar fazer alguma coisa. Ninguém para a igreja, irmãos, porque nós não estamos debaixo do poder da terra, nós estamos debaixo do poder dos céus. Crise financeira não para a igreja, falta de recursos não para a igreja. Não há nada que aconteça na terra que pare a igreja de Jesus. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós expandimos. Quanto mais uma crise se instala, mais nós oramos por expansão. E Deus age por meio de expansão na terra. Deus gosta de expansão, irmãos. Crescimento precisa gerar expansão. Diga comigo, crescimento precisa gerar expansão. Se você não gerar expansão, multiplicação, o crescimento ele vai ser doentio. Crescimento que não multiplica, ele é doentio. Um crescimento que não se expande, ele é doentio. O crescimento gera expansão. Ele precisa expandir. Essa igreja plantou nessa quase que todas as igrejas dessa cidade, se não todas, inicialmente. Agora chegou a hora de dar um novo passo. Não podemos nos acomodar. Está repleto de alguns pontos aí nessa cidade de igrejas metodistas que foram plantadas a partir dessa igreja. Mas nós precisamos dar passos novos. Nós precisamos não ficar focados no mesmo lugar. Nós precisamos expandir, porque Deus clama por expansão do reino na terra. Amém, irmãos? E a perseguição à igreja não para a igreja. A Bíblia diz que
pela perseguição, eles foram dispersos. E aí Filipe se dispõe a ir a Samaria. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, o verso 4, diz que os que foram dispersos pregavam a palavra por onde passaram. Filipe, mesmo não sendo apóstolo, ele diz, eu vou até os samaritanos. Eu vou pregar na cidade dos samaritanos. Você tem tido uma vida contagiante onde você está? Onde Deus te colocou, onde Deus te enviou, as pessoas olham para você e dizem assim, eu quero ser igual a Ele. Eu quero o Deus dele. Irmãos, nós somos enviados por Jesus para contagiarmos as pessoas do mundo, com a vida que está em nós. Mateus 28, Jesus vai dizer para nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer ao que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco. Joy Aldrich diz que os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Antes de você abrir a boca para pregar, o seu testemunho tem que falar. Eu falava aqui no culto da juventude, que o seu testemunho talvez seja a primeira Bíblia que muitos vão ler. Talvez muitos não vão ler essas folhas aqui, num primeiro momento. Talvez o seu testemunho seja a primeira Bíblia que alguém vai ter contato. Você e eu, nós precisamos ser uma carta viva do amor de Deus ao mundo. Se você é uma carta viva, as pessoas precisam olhar para você e dizer assim, ali tem uma vida contagiante, eu quero ser igual a Ele, eu quero o Deus dele, eu quero a vida que está nele. Por onde você passar, irmãos, a igreja que é força e movimento na terra, ela testemunha por onde ela passa. Onde ela passa, ela deixa rastros, ela deixa bons testemunhos, ela deixa legados. Você e eu, nós precisamos contagiar as pessoas com o amor de Deus. Amém, irmãos? Eu falava aqui hoje de manhã, apesar do carnaval ser uma época muito difícil, não confunda o espírito que move as pessoas com as pessoas. As pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser acolhidas. Não confunda o espírito com as pessoas. Talvez você foi resgatado num dia de carnaval. Por isso eu tiro o chapéu para as igrejas que fazem trabalhos criativos no carnaval. Blocos de rua, saem fazer evangelização criativa. Eu tiro o chapéu para esse tipo de gente, esse tipo de movimento. Porque entenderam isso, porque as pessoas não têm a ver com o espírito que está nas pessoas, do espírito do carnaval, que celebra os prazeres da carne. Então a sua revolta não tem que ser com as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos acolher, nós precisamos orar, nós precisamos interceder pelas pessoas. Nós precisamos contagiar as pessoas com o amor de Deus. Amém? Contagie o maior número possível de pessoas que convivem com você, com o amor de Deus, e seja uma igreja em movimento na terra. A segunda coisa, segundo lugar, para se mover, mova-se promovendo o nome de Cristo. Diga comigo, o nome de Cristo precisa ser promovido. O verso 5 diz, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe não falou do nome dele. Filipe não promoveu o próprio nome. Filipe não promoveu a religião que ele participava. Filipe promoveu o Cristo. O nome de Cristo foi promovido com a pregação de Filipe, por isso que promoveu diferença no lugar onde ele estava. Cristo, irmãos, é o nosso referencial. Jesus nos deixou uma mensagem viva, que é viva até hoje, que não é morta. A mensagem de Jesus, de séculos em séculos, de anos após anos, ela é viva. Ela não morre nunca. Se você ler o Evangelho, se você ler os 4 Evangelhos e meditar nas palavras de Jesus, você vai perceber
que tudo que Jesus diz é muito aplicável para os dias de hoje. Jesus fala de coisas muito atuais. Jesus fala sobre ansiedade. Olha a época que nós estamos. Jesus fala sobre desânimo. Jesus fala sobre preocupações com dinheiro. Quem aqui nunca se preocupou com dinheiro? Por de repente, preocupado se vai ter o suficiente para chegar até o final do mês. Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre casamento, Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre relacionamento entre pessoas. Jesus é extremamente atual, ele tem uma mensagem viva para os dias de hoje. É o nome dele que precisa ser promovido na sua vida e na minha vida. A igreja que nós servimos, irmãos, não é a igreja metodista, é a igreja de Jesus. E depois vem a forma metodista de ser. Mas o nome de Jesus vem antes. O nome de Jesus precisa ser promovido por nós. Não é uma instituição que salva, é o nome dele que salva. Não é uma instituição que morreu por nós, é ele que morreu por nós na cruz. Então é o nome dele que precisa ser promovido por mim e por você, precisa ser anunciado por nós a todo tempo e fora de tempo. Nós precisamos entender que nós não nos movemos por uma religião, nós nos movemos por Cristo. Diga comigo, eu sou movido por Cristo. Hoje pela manhã também o pastor tocou na questão do senhorio de Cristo, e é muito relevante isso, porque nós temos muito contato com o Cristo Salvador, mas esquecemos muitas vezes do Cristo Senhor. Ou seja, o Cristo que comanda, o Cristo que dirige. O Cristo que salva também quer ser o Cristo que comanda a sua vida. Ele não só te salvou para deixar você comandar, ele te salvou para que você continuasse debaixo do legado dele, você continuasse debaixo das palavras dele. Ele te salvou para que você continuasse debaixo do senhorio dele. Mas há muito cristão, irmãos, assumindo o leme do seu barco. Há muito cristão dizendo assim, eu resolvo, ignorando a própria palavra, fazendo como ele acha que tem que fazer. Se sentiu, está bem. Irmãos, o nome de Cristo tem que ser promovido na terra. É Cristo que muda, é Cristo que transforma, amém? É Cristo que transforma. Nós estamos numa época de confusão de várias coisas. Confusão de várias coisas. Onde muitas pessoas acreditam no poder da mente, no poder da sugestão. Muitas pessoas acreditam, sabe, no poder apenas de um acompanhamento. Quando nós acreditamos no poder de Cristo, nós não ignoramos, irmãos, os profissionais da terra, mas nós entendemos que Cristo precisa ser o nosso referencial. Amém, irmãos? O referencial da igreja é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o pastor da igreja. Jesus é que determina para onde a gente vai. Jesus é que diz o que a gente tem que fazer. A essência da igreja é um movimento liderado por Jesus, irmãos. 1 Coríntios 10, 31. Assim vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pergunta para nós nessa noite é: as suas escolhas refletem as escolhas de Cristo? Cristo é visto no seu testemunho? Cristo é visto nas suas escolhas? Olha a autoridade de Paulo. Tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso também nos dias de hoje? Para alguém? Me imite como eu imito Cristo? O que nós fazemos é o quê? Olhe para Cristo, não olhe para mim não. Você nunca falou isso, né?
Eu também não. Nunca falamos, né? Não olha para mim não, porque eu sou falho, eu sou pecador. Olhe para Jesus. Tudo bem, nós sabemos que nós somos pecadores, mas aí está escondido a nossa falta de, sabe, de proatividade. Quando nós sustentamos um discurso desse, na verdade nós estamos nos escondendo. Tem pecado na nossa vida. Por isso que a gente diz isso. Não olha para mim não, olha para Cristo. Não, irmãos. Vamos fazer igual Paulo fez. É claro que nós somos falhos, é claro que nós somos limitados, mas vamos fazer igual Paulo fez. Torne, sim, meus imitadores. Eu quero ser referência para você. O discipulado faz isso. O discipulado, ele gera isso, ele gera referências. Nós não podemos abrir mão do testemunho, nós não podemos abrir mão de sermos uma referência. Irmãos, há pessoas indo para o inferno hoje por falta de referências. Nós sofremos no mundo de hoje por falta de referências. Sim ou não? Quantos aqui não se desapontaram com alguém que é uma referência e que você descobre depois o que essa pessoa faz ou o que essa pessoa é? Nós precisamos fazer a diferença na terra e nós precisamos ser referência para o mundo, referência para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, olha, eu quero ser igual a você, porque você imita Cristo. Eu quero te imitar, porque você é um imitador de Cristo. E que isso não alcance o nosso coração com orgulho, com vaidade. Que Deus nos livre desse sentimento. Porque na medida em que nós alimentamos também isso, certamente vai ser na mesma medida que nós vamos cair. Então promova o nome de Cristo. Terceiro, mova-se com autoridade profética. Diga comigo, autoridade. Versos 6 e 7. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Sabe o que impactou Samaria? Foi que Filipe, ele prega aos ouvidos e aos olhos dos samaritanos. O discurso de Filipe não estava dissociado da prática de Filipe. Filipe pregava com autoridade, porque ele entendia que ele estava debaixo da autoridade de Cristo. Ele entendia que ele estava debaixo da autoridade do nome de Cristo, e não do seu próprio nome. Ele alcança os ouvidos e os olhos dos samaritanos. E aí a pregação de Filipe ganha corpo. A pregação de Filipe, ela ganha autoridade. Irmãos, nós precisamos de um testemunho de autoridade, nós precisamos nos mover com autoridade profética. Debaixo da autoridade de Jesus, nós também recebemos autoridade para dar continuidade à missão dele no mundo. Você e eu, nós fomos autorizados por Jesus para fazer isso. Há cerca de 2 semanas atrás, eu preguei sobre isso aqui, falando da autorização do Pai em relação ao Filho Jesus, de autorizá-lo a começar o seu ministério na terra. E o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre a igreja nos dias de hoje. Amém, irmãos? Os mesmos sinais vistos nas páginas do Novo Testamento podem ser vistos nos dias de hoje através da sua vida e da minha vida. Jesus nos deu autoridade até mesmo para fazermos obras maiores do que ele fez. João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você e eu, nós recebemos autoridade na terra, nós recebemos autoridade para que a palavra que é pregada, ela seja também vivida, ela seja vista. Que as pessoas vejam aquilo que nós pregamos, que as pessoas vejam os milagres que nós cremos. Você crê em milagres, irmãos? Mas você crê que você é um instrumento de milagres? Você crê que as pessoas lá fora vão crer porque vem milagres na tua vida, porque você ora e acontece, porque você ora e as pessoas são curadas, porque você ora e as pessoas são restauradas?
Amém? Mas não é porque você é bom, não é porque você tem um entendimento, é porque você tem a autoridade que está sobre você. Filipe tinha autoridade profética para operar milagres, sinais e maravilhas na terra. A mesma autoridade que estava sobre Jesus, que estava sobre Filipe, está sobre a igreja nos dias de hoje. Você está autorizado a viver sinais e maravilhas na terra. Você é um agente de milagres onde você chega. Você é a solução e não é confusão, não. Onde você chega, as coisas têm que melhorar. Onde você chega, o milagre tem que chegar junto. Onde você chega, a cura chega. Onde você chega, a direção chega. Onde você chega, o caminho chega. Onde você chega, a santidade chega. Irmãos, em nome de Jesus, sejamos reconhecidos pelos milagres e não por aquilo que nós às vezes, achamos, por opiniões. Que você seja conhecido por aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, e não por aquilo que você acha, e não por aquilo que você tem como certo, e não por aquilo que você tem como opinião, e não por as suas postagens de Facebook. Que você seja conhecido pela vida de Cristo que está em você. Filipe, irmãos, e a Bíblia diz que as pessoas deram atenção ao que Filipe dizia, porque viam as coisas acontecendo, viam uma palavra viva na vida de Filipe. Irmãos, nós precisamos impactar a realidade. Onde nós chegamos, não chega a confusão. Onde nós chegamos, não chega a fofoca. Onde nós chegamos, não chega a rebeldia. Onde nós chegamos, chega Cristo, porque nós somos embaixadores do reino de Cristo na terra. Nós vivemos pelo Rei e pelo reino. Se ninguém acredita naquele grupo, nós vamos chegar e nós vamos mudar com outro discurso, um discurso de fé, de ousadia, de esperança. Se há um discurso de morte, nós vamos levar vida. Se há uma postura de morte, nós vamos levar uma postura de ressurreição, porque nós fomos alcançados pela ressurreição. Nós somos o povo da ressurreição, nós somos o povo enviado pelo ressurreto, e como ressurreto, nós somos convocados a fazer a diferença na terra. Eu pergunto a você nessa noite, que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de igreja você está sendo? Você está sendo uma igreja que atrai pessoas, onde as pessoas olham para você e dizem assim: caramba, eu dou atenção para o que ele diz, porque a vida dele é diferente, porque a vida dele testifica do seu discurso, a vida dele testifica da sua pregação. Ou será, irmãos, que nós temos sido igreja que repele pessoas? Ninguém quer estar perto da gente, porque a gente, só fala de coisa ruim, só fala de maldição, só fala mal dos outros, só fala mal da igreja. Você vai viver o extraordinário a partir muito da identidade em Cristo que você assume. E os milagres, eles revelam quem nos governa. Os milagres são os sinais externos daquilo que nós cremos interiormente. Você é um instrumento de milagres na terra. Deus levantou você para que você seja um agente de milagres na terra. Amém? Quarto e último princípio: mova-se impactando a realidade por onde você passar. Diga comigo: impacto transformador. A cidade de Samaria foi mudada, irmãos. O verso 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. A cidade de Samaria foi impactada. Deus quer nos dar essa cidade. Vou dizer de novo: Deus quer nos dar essa cidade. Essa cidade não é de Pedro, de João, de Maria. Essa cidade é de Jesus. É da igreja que está se movimentando nessa cidade. Irmãos, Deus está levantando, dando sinais de avivamento em Petrópolis. Já fez isso uma vez, pastor? Sim, já fez. Já fez. Eu já participei de vários momentos de que Deus estava levantando avivamentos nessa cidade.
outros momentos, já participei. Esse aqui não é o único, não. A gente não vamos bater no peito e dizer assim, que agora Deus está fazendo. Não, Deus já fez muitas vezes. Mas por que não deu continuidade? Por causa da gente. O que acontece com os avivamentos, irmãos? Os avivamentos, eles sofrem por não ter uma geração posterior que sustente o avivamento. Por que o avivamento, ele nunca, não é que nunca, ele não é levado adiante, porque a geração posterior não assume isso, não assume o legado da geração anterior. Nós somos expert em ignorar o que os outros fizeram e começar do nosso jeito. Não há avivamento que se sustente assim. O que acontece com a igreja após Wesley? Acaba com o avivamento. O avivamento que começa através da vida de Wesley, ele inunda vários lugares, vários países. E o que acontece com a geração posterior? Mata o avivamento anterior, porque não é capaz de sustentar a herança que eles receberam. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus conta conosco, Deus conta com as igrejas dessa cidade e com a gente também, e se a gente não se colocar disponível, a gente vai ficar de fora, porque Deus está fazendo com a gente ou sem a gente. A minha oração é que seja com a gente, a minha oração é que seja comigo e com você, e Deus está levantando, dando sinais de avivamento na nossa cidade, dando sinais de avivamento na terra. Nós temos lideranças se unindo, grupos de pastores se unindo, nós temos igrejas se unindo, Deus está levantando, a juventude para mover diferença na terra, na nossa cidade, ao mesmo tempo que nós temos uma juventude perdida, nós temos uma juventude entregue a bebidas, às drogas, Deus também, eu vejo sinais, de Deus levantando jovens, adolescentes com uma sede diferente. Algo novo está acontecendo na terra. E não é só aqui em Petrópolis, não. Pode abrir os olhos para outros lugares. No Rio está acontecendo, em São Paulo está acontecendo, em Brasília está acontecendo. Em outros lugares que você menos imagina, no Rio Grande do Sul está acontecendo. Movimentos que Deus está levantando, não é movimentos institucionais, não, são movimentos de baixo. São movimentos, que envolvem pessoas, não envolve instituição. Eu tenho clareza, irmãos, que o movimento que Deus quer gerar não é aquele movimento macro para o micro, não, ele começa no micro, ele começa em mim e em você, na busca pessoal, e vai criando corpo, até alcançar lugares maiores. Deus envia Filipe, um diácono, e a realidade de uma cidade é mudada. A Bíblia fala que houve alegria na cidade. Deus quer levantar você nessa cidade. Deus quer levantar a sua história nessa cidade. Deus quer levantar a sua vida nessa cidade, para que através da sua vida e de outras que Deus já está levantando, a realidade seja impactada pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos recuperar essa dimensão. Eu contei essa história aqui no culto das 8, e acho que eu já contei aqui também, me perdoe se você vai ouvi-la pela segunda, terceira ou quarta vez. Mas eu pastoreava a igreja de Anchieta, e a nossa igreja, no bairro de Anchieta, ela fica na rua de uma casa de shows, uma casa noturna, que tinha shows semanalmente, todo sábado e domingo também tinha shows ali. E aquilo, eu confesso a você que ardia o meu coração, que me incomodava demais. E eu estava evangelizando um homem, um adulto, não chega a ser um senhor, e ele era marido de uma irmã da nossa igreja, e eu sabia que ele corria todo domingo com um grupo às 5 horas da manhã. Pegou pesado, 5 horas da manhã. Aí eu peguei e falei para ele assim: eu vou vir correr com você nesse domingo. Que isso, pastor? 5 horas da manhã é muito cedo para o senhor mora em Piedade, para quem não conhece, de Piedade a Anchieta, sem trânsito são cerca de 45 minutos, com trânsito se torna 1h30, porque a Anchieta é o último bairro ali,
antes da Baixada, antes de Nilópolis. Então é na ponta da zona norte do Rio de Janeiro, que hoje é uma área que está muito perigosa, inclusive. Já era perigosa, hoje está mais ainda. E ele falou assim, não, pastor, não precisa, a gente pode conversar. Eu falei, não, mas eu quero correr com você, eu quero caminhar com você. Então, 5 horas da manhã, eu estou aqui no teu portão. Beleza? Ah, então tá, beleza. Aí eu acordei 4h30 da manhã, antes de 4h30, para chegar lá às 5 horas da manhã. E o que aconteceu? Ele não foi. Ele simplesmente não apareceu. Eu fiquei com vergonha de tocar a campainha às 5 horas da manhã, né? Falei, não vou tocar, ele tem que sair. Ele não saiu. E eu fiquei dentro do carro. Falei, estou aqui, né? Ele não veio, vou orar. Aí estou orando. Mas olha como Deus é perfeito. Sabe o que aconteceu? Essa hora, por volta de 5h15, 5h20 da manhã, os jovens da casa de show estavam saindo. E eles passaram em frente ao meu carro. Drogados, muitos drogados, com bebidas alcoólicas, sabe, fazendo festa, gritando na rua. Eles passaram em frente ao meu carro e eu chorando dentro do carro por eles. Eu comecei a chorar naquele carro, irmãos. Eu fui tomado por um amor. Eu lembro aqui, eu até fico, sabe, arrepiado. Eu fui tomado por um amor por aqueles jovens. Um amor por aqueles jovens. Eu comecei a chorar por eles. Eu comecei a dizer, Senhor, me dá essa galera, me dá esses jovens. Eu preciso fazer alguma coisa. A minha igreja está na rua. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Sabe qual é o teu erro, pastor? Você está esperando eles irem até a tua igreja. Vai até eles. Eu, como assim? O senhor está me mandando ir para o baile funk? Ele, vai até eles. Aí eu tive que discernir esse negócio, né? Mas muito forte, vai até eles, vai até eles. O Espírito Santo naquele dia me deu uma estratégia. Ele disse o seguinte, olha, serve esses jovens, ame esses jovens, acolha esses jovens. Sabe o que nós fizemos? No mesmo dia, eu reuni uma juventude da igreja, nós marcamos uma vigília, eu falei, no final da vigília, nós vamos armar uma mesa de café da manhã na rua, com tudo que eles têm direito. Irmãos, nós fizemos, pense numa mesa top, com pão, com presunto, com mussarela, com frutas, com queijo Minas, da coisa de melhor qualidade. Nós armamos uma mesa de café da manhã na frente da igreja, que era poucos metros da casa de show, ou seja, eles saíam, eles tinham que passar por ali. E fizemos um kit ressaca. Você dá risada? Porque nós vamos servir os jovens. Nós não vamos dizer que eles vão para o inferno. Isso eu ministrei no coração da minha galera. Falei para eles, nós vamos servir essa turma. E fizemos eu nem sei o nome, um negocinho que toma assim, e a gente comprou um monte, deixamos ali, para aqueles que estavam mais, sabe, uma situação ruim. Falei, olha, toma um negocinho desse aqui. E ali, irmãos, você não tem noção do que aconteceu. 90% daqueles jovens, pelo menos 90% dos jovens que nós abordamos, eram de desviados e de filhos de crentes. Naquele dia, Deus salvou alguns deles ali. Naquele dia, alguns deles ali voltaram para Jesus. Naquele dia, alguns deles assim disseram para mim, pastor, eu preciso de ajuda. Meu pai é crente, minha mãe é crente, mas eu não consigo sair dessa vida. Me ajuda, por favor. E nós pegávamos aqueles jovens e levávamos eles para dentro da igreja. E ali nós orávamos com eles. Porque nós servimos eles, chamamos a atenção deles. Que povo maluco é esse que está aí 5 horas da manhã servindo a gente? Eles ficavam desconfiados, mas quando eles perceberam o que a gente estava fazendo, e era de graça, eles amoleceram. Aí a gente convidava eles para ir para a igreja, para entrar, para a gente bater um papo, eles entravam. Irmãos, naquele dia, nós terminamos o trabalho por volta de 7 horas da manhã, felizes, porque vidas tinham sido impactadas naquele lugar. Sabe qual é o problema da igreja? É esperar que as pessoas venham. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Tem uma pessoa que Deus coloca no nosso caminho que sofre, que chora. O que a gente faz? Vai na igreja domingo conversar com o meu pastor. Vai lá que o meu pastor vai orar por você. E ele tem uma oração forte. A oração do meu pastor, olha, ele é baixinho, mas ele arrebenta. Meu pastor manda bem. Vai lá domingo que ele vai estar lá e ele vai orar por você. É isso que a gente faz.
Quando Deus levantou você para impactar a realidade, quando Deus levantou você para fazer a diferença na terra, quando Deus levantou você para ser igreja no mundo. Você pode, irmãos, convidá-lo para vir à igreja, você pode trazer a igreja, sim, mas antes de fazer isso, por favor, seja igreja para essa pessoa. Seja igreja fora da igreja. Seja igreja fora da igreja. Essa é a sua e essa é a minha missão na terra. Vamos ficar de pé. Você é a resposta de Deus para o mundo. Nós temos uma dívida com o mundo, irmãos. Esse discurso de que o mundo é mau, de que o mundo é mau, de que o mundo é mau, não pode fazer parte do nosso discurso, não, porque não é o discurso da Bíblia. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas lá em 1 João está dizendo para nós não amarmos o mundo. Não confunda o mundo com o sistema que rege o mundo. Não confunda. O mundo, que são as pessoas, precisam ser amadas. Nós precisamos abrir mão desse discurso de que o mundo é mau, de que as pessoas vão para o inferno. Quem estabeleceu o juízo? Quem estabeleceu você como juiz das pessoas? Quem estabeleceu você como grande juiz para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Me desculpe, mas eu não fui estabelecido para ser juiz. Já tem um que vai fazer isso. Ele não precisa da minha ajuda para isso. Ele conta que eu seja um instrumento de amor, de salvação às pessoas na terra. O mundo precisa ser amado pela igreja. O mundo precisa ser amado. Nós estamos aqui para servir o mundo. Você e eu, nós somos uma força em movimento na terra. Nada pode nos parar. Nada pode parar a igreja. Paulo faz a seguinte oração: que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: que eu anuncie a boa notícia da graça de Deus. Que essa seja a minha e a sua oração nessa noite. Que eu complete a minha missão, que eu termine o trabalho que Jesus me deu para fazer. Não foi o pastor que me deu para fazer, não foi a igreja que me deu para fazer, foi Jesus. Nós somos enviados por Jesus. Eu e você, nós somos chamados para ser igreja no mundo. Eu quero orar com você nessa noite. Aqui está a igreja de Jesus, uma parte da igreja de Jesus na terra. Talvez você tenha alguém perto de você em que você precisa ser igreja para essa pessoa. Deus vai te dar a melhor forma de ser igreja para ela. Quem sabe você vai ser igreja no primeiro momento, não é pregando a palavra dessa forma mais tradicional, sabe, abrindo a Bíblia, dizer, olha, pera um pouquinho aqui, escuta aqui. Quem sabe você vai ser igreja num primeiro momento para essa pessoa, servindo essa pessoa, abrindo a sua casa, quem sabe, colocando a sua vida à disposição dela, sendo igreja mesmo. Quem sabe você vai ser igreja pregando mesmo, de uma forma, sabe, mais incisiva, porque é o que essa pessoa precisa ouvir. Ela precisa disso, ela precisa de alguém que realmente dê uma sacudida nela. Eu não sei. Eu sei que você é chamado para ser igreja na terra. Você faz parte de um movimento que é maior do que você, de um movimento que já começou muito antes do que você tinha nascido, um movimento que começou muito antes do seu nascimento. Você é chamado para ser igreja onde Deus te plantou. E você vem a esse lugar toda semana para ser enviado para a sua casa, para o seu trabalho, sabe, para a sua faculdade, para a sua escola. Você é enviado, você está em comissão. Você é a continuação de Atos dos Apóstolos. Você é a geração Atos 29. Você é convidado a ser igreja onde Deus te enviou, onde Deus te semeou. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Eu quero
Orar por você, mas não por seus projetos pessoais. Entenda, orar pelo projeto maior, pela missão maior de Deus na tua vida. Nesse momento, a direção que Deus está me dando não é projeto pessoal. Sabe por que você ainda não está morando no céu? Não é porque você não casou ainda. Não é porque você não comprou uma casa própria. Não é porque você não fez aquela viagem tão sonhada. Você só não está morando no céu ainda. É porque Deus ainda tem plano para você na terra. É algo maior do que seu projeto pessoal. O projeto pessoal, ele acontece porque Deus favorece, Deus abençoa os seus filhos. Mas ele não é prioridade no reino. Por isso eu quero orar por você nessa noite, que está disposto a abrir mão. E aí precisa ter uma decisão tua e minha. Eu estou aqui contigo nessa decisão. Está disposto a abrir mão de um projeto pessoal teu, para viver o projeto do reino na terra, o projeto de expansão na terra. Está disposto a abrir mão de algo que você considera como teu, um sonho, quem sabe, um projeto, quem sabe, uma opinião, quem sabe, uma maneira de vida, quem sabe, porque você entende que Deus está te chamando para viver por algo maior, por algo maior. Ele está te convidando e te chamando para ser uma igreja em movimento na terra. Amém? Só que todos os quais Jesus chamou, Ele pediu uma resposta, Ele pediu uma decisão. Por isso eu quero convidar você a tomar essa decisão nessa noite. Abrir mão de uma vida para você mesmo, para viver a vida de Deus em você, a vontade de Deus em você. Saia do seu lugar. Se você aceita esse chamado, se você aceita essa maneira de vida, se você está disposto a viver dessa forma, a ser uma igreja fora da igreja, a ser uma força em movimento na terra, quero convidar você a sair do seu lugar e dar uma resposta para Jesus. Senhor, conta comigo nos dias de hoje, conta comigo para essa geração, conta comigo na terra, conta comigo no meu trabalho, conta comigo na minha vizinhança, conta comigo na minha casa, conta comigo na minha família, conta comigo, Jesus, usa a minha vida, usa a minha história, usa o meu testemunho, conta comigo, Jesus, conta comigo. O que você vai fazer, o que Ele vai fazer, é algo que Ele vai te revelar, é algo que o caminho vai dizer, mas nessa hora, é para você dar uma resposta para Ele, uma resposta em favor dEle, uma resposta em favor da vida que Ele tem para você. Saia do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção.